Hoje vou falar sobre Jeremias, Jeremias 29:7. Não é uma palavra, é uma palavra diferente. Uma palavra muito diferente. Uma palavra de... Ontem estava a falar com uma pessoa no café e a pessoa perguntou-me assim: Tim, mas tu acreditas que nós podemos fazer como Jesus? Eu assim, o quê? Nós podemos expulsar demónios na rua. Eu disse, acredito. Acredito que podemos expulsar demónios, acredito que podemos curar os enfermos, acredito que podemos fazer tudo na rua. E o grande problema nosso é que nós temos o consumismo evangélico. Comercializamos cultos. Não é? Até pagamos uma oferta para ter um culto. Não é? Achamos que temos que dar uma oferta para ter um culto. E a verdade é que Jesus funcionou grande parte da sua vida não no templo, mas fora do templo, na rua. Porquê que a arca não estava no templo de Zorobabel? A arca da aliança. Porque a arca estava à porta do templo, a curar as pessoas, a falar com as pessoas, a restaurar pessoas, a aceitar pessoas, a fazê-las perceber as suas necessidades espirituais. Eu quero desmistificar aqui uma coisa. Nós temos sempre a ideia, por exemplo, acerca da adoração, nós temos a ideia que a adoração é estabelecida aqui no templo. Não, a adoração é estabelecida na vida. Não é? Eu já vos disse, sem compaixão não há adoração. Se você não der... Sabe, há dias estava a estudar isto sobre adoração e perguntaram a Jesus, qual é a verdadeira religião? Ele diz, a verdadeira religião é dar comida aos pobres, é tratar do órfão, tratar da viúva, tratar do estrangeiro. E nós pensamos que a verdadeira adoração é estar aqui com palavras proféticas, com adoração não sei o quê. Não, a verdadeira adoração é cuidar da cidade. A verdadeira adoração é ser transposta daqui para a cidade. O que é que aconteceu? Jesus passou a vida na cidade. E hoje quero falar sobre isso. Sabe uma coisa? Nós precisamos mais da cidade do que a cidade precisa de nós. Olhe lá para mim. Nós precisamos mais da cidade do que a cidade precisa de nós. Sabe porquê? A cidade, para crescer no pecado, não precisa de nós. Mas nós, para crescermos espiritualmente, escute isto, nós, para crescermos espiritualmente, nós precisamos da cidade. Amém? Eu vou fazer uma pergunta. Será que nós nos servimos da cidade ou nós estamos a servir a cidade? Esta é a pergunta. Nós estamos a servir-nos da cidade ou nós estamos a servir a cidade? Então hoje quero trazer esta palavra, não é uma palavra de consolo emocional, de cura física, nem da unção do Espírito Santo. A pergunta é, o que é que você está a fazer pela cidade? O que é que nós estamos a fazer pela cidade? Eu vou ler um texto em Jeremias 27:9, que diz o seguinte. Aliás, 29:7, diz o seguinte. E procurai a paz da cidade. Ok? Para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, aqui há um contrassenso. O que é que acontecia no tempo de Israel, quando eles foram cativos para a Babilónia? O que acontecia? Eles chegaram à Babilónia e havia dois padrões. E nós estamos sujeitos a esses dois padrões. Um dos padrões era, olha, os babilónios achavam que o povo de Israel iria entrar na cidade, na Babilónia, e que iriam adotar os princípios culturais, os princípios espirituais, a religião dos babilónios, os valores dos babilónios, os princípios familiares dos babilónios. E Deus disse, não. Nós estamos inseridos numa cidade e às vezes pensamos que nós, se nos envolvermos com a cidade, nós ficamos contaminados pela cidade. O que é que Deus disse? Não, vocês vão entrar na cidade. Vocês vão estar na cidade. E os babilónios tentaram adulterar os princípios culturais do povo de Israel, os princípios espirituais. Mas Deus disse, não, vocês não vão sair da cidade. Agora escutem. Havia alguns falsos profetas entre o povo de Israel. E o que é que os falsos profetas diziam? Não, vocês têm que fugir da cidade, vocês têm que sair da cidade para que não vos contamineis com o padrão da cidade. O que é que Deus disse?
através de Jeremias. Deus disse, não, vocês vão ficar na cidade. Vocês vão ficar na cidade, vocês vão servir a cidade, vocês vão amar a cidade, vocês vão amar as pessoas da cidade, não se vão contaminar com os padrões imorais da cidade, mas vocês vão trazer alegria à cidade, prosperidade à cidade, porque a prosperidade da cidade será a vossa prosperidade. E a pergunta que eu faço é, agora é uma pergunta, quantas pessoas do vosso prédio sabem que vocês são cristãos? Quantas pessoas no vosso trabalho sabem que vocês são cristãos? Quantas vezes é que nós, na nossa cidade e no nosso bairro, temos servido a cidade, temos servido os vizinhos, temos servido as pessoas? Ou nós nos separamos disso, nos afastamos disso, com medo de nos imiscuirmos com as tradições delas? Mas Deus diz, não, a cidade é o lugar onde vocês vão adorar e estabelecer o vosso ministério. Porque se vocês levarem paz à cidade, a cidade terá paz. Se a cidade terá paz, vocês prosperarão. Querem um ministério valioso? Amar a cidade, orar pela cidade, servir a cidade e as pessoas que estão na cidade. Nós amamos os cultos, Jesus ama a cidade. Sabe, Jesus ama tantas cidades agora como amava as cidades antigas. Ele amava profundamente as cidades antigas. Ao ponto de Deus amar Nínive, uma cidade com 120 mil habitantes, todos disfuncionais, cheios de ídolos, cheios de imoralidade. E Jesus fez com que Jonas fosse ministrar à cidade para que a cidade fosse salva. Jesus ama tanto a cidade hoje como amava Nínive naquele tempo. Jesus ama tanto a cidade hoje como amava a Babilónia naquele tempo. A pergunta é, o que é que você está a fazer por esta cidade? Amém? O que é que você está a fazer pelos seus vizinhos? Eu tenho uma profecia ali para o irmão da igreja. Sabe, nós não precisamos mais disso. Nós temos o Espírito Santo. Nós precisamos que os vizinhos conheçam que nós temos Jesus e que nós estamos atentos às suas necessidades físicas, espirituais, morais, etc. Então, o que é que nós fazemos pela nossa cidade? O que é que Israel tinha que fazer? Relacionar-se com as pessoas da cidade. Nós passamos mais tempo com crentes do que passamos tempo com pessoas que ainda não conhecem Jesus. Nós pagamos almoços aos crentes e não convidamos uma pessoa que não tem Jesus para almoçar connosco. Nós preocupamos-nos com os crentes e não percebemos que há um vizinho na nossa cidade que precisa de Jesus e que alguns que até se perderam e mataram perto de nós porque não tinham esperança na vida eterna. Então qual é o nosso verdadeiro ministério? Claro, eu quero dizer-vos isto claramente, é uma percepção que eu tenho. Só haverá um mover de cura neste lugar se nós estivermos interessados em levar isso à cidade. Só haverá um mover do Espírito Santo maior nesta igreja se nós estivermos interessados em levar isto à cidade. Só haverá um mover maior se nós tivermos compaixão por aqueles que estão perdidos. Na cidade vamos encontrar pessoas sem esperança, vamos encontrar pessoas com outras religiões, vamos encontrar pessoas sem religião nenhuma, vamos encontrar pessoas mais profundas do que nós, vamos encontrar pessoas mais sábias do que nós, vamos encontrar pessoas melhores do que nós vamos encontrar pessoas que têm mais um sentido intelectual da vida do que nós, só não têm Jesus. Amém? E a pergunta é, o que é que nós estamos a fazer pela nossa cidade? Andamos aqui a tocar ao domingo, a pôr som ao domingo, a estar juntos à sexta, a orar juntos, mas o que é que fazemos pela cidade? Quem é que sabe na cidade que nós somos crentes? Quem é que sabe no nosso bairro que nós amamos Jesus? Então Deus disse ao povo de Israel, não, vocês vão entrar na cidade, vão ficar na cidade e vão se relacionar com as pessoas da cidade. Os babilónios queriam que o povo de Israel perdesse a fé, mas o profeta Jeremias falou a voz de Deus e disse, não, vocês vão ficar na cidade, não se vão imiscuir com os problemas da cidade, mas vocês vão levar esperança, vida e vão levar prosperidade e alegria à cidade. Porque quando a cidade prosperar, vocês vão prosperar também. Quando o barreiro prosperar, nós prosperaremos.
Amém? Quando o barreiro se alegrar, nós nos alegraremos mais. Quando o barreiro for salvo, nós estaremos mais alegres, porque há alegria no céu quando as pessoas salvam. Amém? Agora, o que é que a cidade estava a tentar fazer da Babilônia, a tentar fazer com os israelitas? Que eles perdessem a identidade. O diabo, vou dizer uma coisa assim taxativa, o diabo não está interessado no vosso dinheiro, porque ele é rico, tem as riquezas do mundo. Ele não está interessado na vossa família, porque ele detesta famílias. Ele está interessado em roubar a vossa identidade. Ele está interessado em que nós escondamos a nossa identidade como filhos de Deus. E nós temos-lo feito. Algumas pessoas na cidade não sabem quem nós somos. E Deus está a desafiar-nos. Não temos que nos imiscuir. Sabe porquê? Esta pregação vem num sentido de uma coisa. Vocês, se calhar, alguns vão ficar chocados. Há dias fui ter com o Zé Costa à Fonte da Prata e desmarcaram-me uma coisa que eu tinha em Santo António dos Cavaleiros. E o Zé diz-me assim: queres ir ver os cavalos na Romaria, na Moita? Eu disse: quero. Fui ver os cavalos, é o animal que eu mais gosto, a Romaria é linda, estava lá o padre a benzer aquilo tudo, não me afetou nada, até gostei da pregação do padre, da exposição que o padre fez, vi os cavalos, vi aquelas charretes e gostei imenso daquilo. E não vim contaminado com a senhora do não sei quantos, nem com a idolatria não sei, não vim contaminado com nada. Falei com as pessoas que estavam em cima dos cavalos, um até vinha lá perto da minha terra de Viana do Alentejo, do Alvito, outro vinha de Peniche, um rapaz vinha de Peniche, e estabeleci o contacto. E gostei muito. E pensei assim: o que é que nós estamos a fazer pela cidade? Será que nós nos envolvemos com as pessoas, comunicamos com as pessoas, pagamos um café a alguém para estar connosco, para ela saber que nós somos cristãos? Então estava a pensar nisso. E nós temos medo que eles nos roubem a identidade. Não. O que Deus pretende é que nós mantenhamos a nossa identidade contactando pessoas da cidade e que eles saibam que nós somos crentes. Amém? A felicidade e a prosperidade do povo de Israel está no facto de eles fazerem o povo onde eles estavam também prosperar. A sua felicidade e a determinação da sua identidade, a sua felicidade e a sua prosperidade estará no facto de fazer esta cidade prosperar, de fazer o seu vizinho prosperar, de fazer o senhor onde você vai comprar o pão prosperar, fazer a pessoa que está no supermercado a atendê-lo prosperar, fazer com que você no restaurante onde costuma ir comer, aquele restaurante possa prosperar. Eu tenho um slogan que diz: eu compro as coisas no Barreiro, não vou ao Montijo, e eu digo: olha, eu vim aqui comprar, este centro comercial não é grande coisa, vim aqui comprar para manter os vossos salários e os vossos empregos, porque o Barreiro é a minha cidade. Então o que é que nós temos feito pela cidade? Amém? O que é que nós temos feito pelos nossos vizinhos? Então, o que é que Deus disse ao povo de Israel através de Jeremias? Vocês devem amar e servir a vossa nova cidade. O que é que Deus está a falar connosco? Nós devemos de amar e servir a nossa cidade. Amém? Levar a alegria à cidade através de uma vida de amor e serviço. Diga lá para mim: levar a alegria à cidade através de uma vida de amor e serviço. Amém? O que é que eu tenho que fazer? Em ações e palavras eu devo servir os meus vizinhos. E você pode me dizer assim: mas isso foi o que Deus disse lá em Jeremias 27:9. Ou 29:7. Deus disse a Jeremias: olha, vocês vão fazer prosperar a cidade e trazer a alegria à cidade. Isto não é para nós hoje. Quero dar-lhe uma grande novidade. Deus ama tantas cidades hoje como amava naquele tempo. E você diz: onde é que isto está escrito? Eu vou-lhe dizer um versículo que você não conhece, onde isso está escrito. Porque Deus amou a cidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então Deus amou o mundo, Deus amou todas as cidades. Aliás, há uma cidade que é Séforis, que é a cidade que estava a 6 km de Nazaré, ficava num monte a 230 metros de altitude, onde Jesus trabalhou com o Pai. Uma cidade comercial, um entreposto comercial, uma cidade histórica, uma cidade com arquitetura magnífica. Passavam ali as pessoas que iam para o Chipre, para o Egito, para outros lugares do globo, passavam ali pela cidade e Jesus trabalhou naquela cidade e Jesus aprendeu naquela cidade e comungou com as pessoas daquela cidade, quando ele diz assim: não se pode esconder uma cidade debaixo de...
Ele está-se a referir àquela cidade que estava a 6 quilómetros de Nazaré, que ficava no alto. E ele aprendeu tudo naquela cidade. Ele aprendeu os costumes da cidade, ele aprendeu como é que as pessoas se relacionavam na cidade, ele aprendeu qual era o comportamento das pessoas na cidade. E muitas pregações de Jesus têm a ver com aquilo que ele aprendeu na cidade. Então Jesus quer que nós possamos servir e amar a cidade. A preocupação que Deus tinha pelas cidades no passado é a mesma preocupação que Deus tem pela nossa cidade hoje. Pergunta: quantas pessoas na cidade sabem que eu sou crente? Quantas pessoas na cidade sabem que eu amo Jesus? Quantas pessoas da cidade já me ouviram levar esperança à sua vida? Não é? É uma alegria quando alguém diz assim: aquele fulano ajudou-me na vida. Ele não vem à igreja, mas alguém da igreja ajudou aquela pessoa e ela transformou a sua vida. Entende? Esse é o ministério para nós hoje. Às vezes entramos em fantasias espirituais, em fantasias religiosas, mas ninguém lá fora sabe que nós somos cristãos. Mas ninguém lá fora percebeu ainda que nós estamos aqui para servir Deus, servindo as pessoas com compaixão. Ninguém adora Jesus sem ter compaixão. Amém? Então a nossa casa, a nossa vida, o nosso dinheiro, as nossas orações é em favor da cidade. Jesus ama a cidade. Como amou a cidade da Babilónia, como amou Nínive, salvando 120 mil pessoas através do ministério de Jonas. Não é? Só para você perceber, como Deus criou a cidade, porque isto transformou-se tudo. Quando Deus criou a cidade, Deus criou as cidades como um lugar de refúgio, um lugar de segurança, um lugar de justiça, um lugar de proteção, um lugar onde as pessoas encontravam Deus. Quando Deus, à luz da Bíblia, quando Deus criou a cidade era um lugar de refúgio, um lugar de segurança, um lugar de proteção, um lugar onde se fazia justiça e um lugar onde as pessoas encontravam Deus. O que é que aconteceu depois? Quando o pecado entrou na cidade, a cidade tornou-se um lugar de injustiça, um lugar de violência, um lugar de destruição, um lugar de arrogância, um lugar de exaustão de trabalho e tornou-se um lugar onde as pessoas fugiam de Deus. Quem queria fugir de Deus mais tarde, por causa do pecado que se instalou na cidade, quando queriam fugir de Deus, eles iam para uma cidade. Deus quer restaurar o propósito da cidade hoje, da forma como Ele concebeu. Qual é o propósito? Que a cidade onde nós estamos possa ser um lugar de justiça, um lugar de proteção, um lugar de segurança, um lugar de acolhimento, um lugar de compaixão, um lugar onde as pessoas encontrem Deus nesta cidade. Não encontrarem mais nenhuma, que encontrem Deus na cidade onde nós estamos. Amém? Isso depende de nós. Então, o pecado feriu a cidade. Eu tenho aqui uma coisa que Deus criou nas cidades. Deus criou cidades com o propósito específico, lugar de proteção, de refúgio, de segurança, de justiça e desenvolvimento cultural. Movimentos culturais de Deus foram estabelecidos nas cidades. A música de Deus foi gerada na cidade. A adoração a Deus foi gerada na cidade. Movimentos artísticos de Deus foram gerados na cidade. E o que é que aconteceu mais tarde? A cidade tornou-se um lugar de glorificação do próprio homem. Então houve uma inversão, houve uma adulteração da perspectiva de Deus para a cidade. Hoje as cidades adulteram os próprios homens. Não é? E vamos lá aqui agora falar abertamente. As igrejas foram concebidas por Deus para que a igreja fosse o lugar onde Deus fosse glorificado. A igreja hoje muitas vezes tornou-se o lugar onde se adora o próprio homem. Aquele cantor é tão bom. Aquele pregador é magnífico. E olhamos para o pregador e para o cantor e esquecemos que não podemos adorar aquilo que foi criado, mas temos que adorar o Deus que criou todas as coisas. Amém? Sabe qual é o pior pecado de todos os pecados? Chama-se idolatria. Idolatria é o pecado que está por detrás de todos os pecados. No dia em que eu falhar no primeiro mandamento, eu vou falhar nos outros todos. Porquê é que as pessoas mentem? Porque falharam no primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Adorarás a um só Deus. Quando eu mentir, é porque eu falhei no primeiro mandamento. Quando eu deixar de honrar o meu pai e a minha mãe, é porque eu falhei no primeiro mandamento. Quando eu roubar, é porque falhei no primeiro mandamento. Quando eu adulterar, é porque falhei no primeiro mandamento. Quando eu levantar falsos testemunhos sobre alguém, é porque eu falhei no primeiro mandamento. A cidade hoje é constituída por um sistema de idolatria
que Deus não queria. Deus queria que as pessoas encontrassem o próprio Deus na cidade. A igreja às vezes é um lugar de idolatria. E sabe o que diz a Bíblia? Que nós nos tornamos iguais àqueles que nós adoramos. Não têm mãos, mas fazem... Não têm mãos, não têm boca, não falam, não têm olhos, não veem. E quem os adora torna-se iguais a eles. Então eu tornar-me-ei, se eu amar o dinheiro, eu irei tornar-me igual ao que o dinheiro representa. Então nós temos que chegar à cidade, amar as pessoas da cidade, conquistar o coração das pessoas da cidade, para que elas se arrependam dos pecados. Sabe uma coisa? Nós não temos que lutar contra potestades e principados, não temos essa autoridade. Como é que nós fazemos cair potestades e principados? A potestade e um principado está alicerçada no pecado que a cidade comete. Como é que nós vamos derrubar o principado e a potestade? Levando as pessoas a Jesus para que elas se arrependam do pecado que sustenta aquilo. Lá no bairro do Vítor. Como é que o Vítor vai fazer com que aquele pecado que aquela potestade está sobre o bairro possa enfraquecer? Levando as pessoas a Jesus. Amém? Então, nós temos uma influência sobre a cidade e Deus nos chamou para amar e servir com amor a cidade. Ok, o pecado feriu a cidade, roubando-se o propósito original, tornaram-se locais de violência, de injustiça, de descrença, e os produtos culturais dessa cidade que devia glorificar a Deus começaram a glorificar o ser humano e não a Deus. E criou-se um ambiente de arrogância, de trabalho exaustivo e de excessivo e de exaustão. O local da cidade, que devia ser o lugar onde nós encontraríamos Deus, tornou-se o lugar onde as pessoas se afastam de Deus. Então nós temos uma responsabilidade para poder servir e amar a cidade. 4 coisas que nós devemos de fazer pela nossa cidade. Como resgatar o propósito original da cidade. Como resgatar o propósito original. Isto é cristianismo. Isto é adoração. Isto é gerar fé. Como é que eu vou restaurar o propósito original da minha cidade? Ponto número 1. Eu devo amar e servir os que precisam de ajuda e proteção. Ouviu? Eu devo amar e servir as pessoas da cidade que precisam, não é os crentes apenas, as pessoas da cidade que precisam de ajuda e proteção. Ponto 2. Eu preciso de ajudar a fazer justiça na cidade. Amém? Como é que você faz justiça na cidade? Um exemplo simples. Vou ao supermercado. A senhora do supermercado deu-me um troco a mais daquilo que eu devia de receber. E eu chego e digo, olha, está aqui, eu quero devolver o que eu recebi a mais, eu sou cristão, eu quero fazer justiça, está aqui. Como é que eu posso fazer justiça na cidade? Quando alguém está a difamar alguém, eu não ouço isso. Sabe, o nosso vizinho, olha, eu não quero ouvir isso. Não quero ouvir isso. Não há provas contra o nosso vizinho, isso pode não ser verdade. Eu quero fazer justiça na cidade. Não vou entrar em difamação de ninguém. Entende? Então, ponto 1, eu quero amar e servir as pessoas que precisam de ajuda e proteção. Segundo, eu preciso de ajudar a fazer justiça na cidade. Terceiro, eu preciso de ajudar a desenvolver uma cultura de fé. A cidade precisa de saber que eu tenho fé. E ontem alguém me perguntava, mas tu achas que a gente vai expulsar demónios na rua? Acho. As pessoas precisam de ver isso para gerar uma cultura de fé na cidade. Eu acho que nós podemos expulsar demónios na rua, eu acho que nós podemos curar os enfermos na rua, eu acho que nós podemos profetizar na rua, eu acho que nós podemos cantar na rua, eu acho que nós podemos trazer um ambiente saudável à cidade através de uma cultura de fé, produzir uma cultura de fé. Eu conheço um homem, a Vera também conhece, que cantava músicas de Deus no muro da China. Ainda a China não se tinha aberto para o mundo, ele é um músico com sentido profético. Ele é americano e ele estava lá, oh Lord, I love you Lord, não sei quantos deuses. E os chineses pensavam, e os visitantes pensavam que ele estava a cantar e atiravam-lhe moedas para a caixa da guitarra.
E o que ele fazia era cantar para que houvesse uma liberdade na China, para proclamar algo sobre a China, algo de Deus sobre a China. O facto de que a China, passado um tempo depois, uns anos depois, abriu ao mundo e tornou-se um país mais livre. Então, o que é que nós podemos fazer na cidade? Tudo para gerar uma cultura de fé. Ajudando a cumprir a justiça e gerando uma cultura de fé. Quando alguém está doente na cidade, você diz, Deus pode curá-lo. Quando alguém tem um problema, você pode dizer, Deus pode resolver o seu problema. Gerar uma cultura de fé. A cidade perdeu a sua fé. Amém? Hoje a cidade é um antro de idolatria. Mas no meio da idolatria, nós podemos restaurar o propósito de Deus para a cidade, gerando fé. Quando os nossos vizinhos vêm ter connosco, eu estou muito doente, o que é que você diz? Gera uma cultura de fé, uma cultura de miserabilismo. Eu estou doente. Coitado, vizinho, está mesmo doente. Olha, ponha-se a pau, qualquer dia morre. Entende? É o que nós falamos muitas vezes, gerar uma cultura de fé. Você está doente, vizinho? Eu conheço uma pessoa que o pode curar. Quem? Jesus Cristo. Não sei como ele vai fazer, isso é com ele, mas você pode ser curado. E essa cultura, não é? O João estava aqui uma vez, nós fomos orar na rua, lembras, João? E estavam uns velhotes sentados junto à Igreja Católica do Montijo. E orámos pelos velhotes. E eu vi um velhote dizer assim, isto não vai ser curado. Eu tenho este problema desde que vim da Alemanha. Isto é um problema que vai desde a virilha até não sei onde. O homem já tinha feito operações, não é? E não era curado. Eu disse, não, vamos orar por si. Vamos estabelecer aqui um princípio de fé. E o homem, quando se levantou, começou, eu já estou melhor, eu não conseguia fazer isto. Não foi? Eu já estou melhor. Eu não sei. Então, depois eu disse, olha, nós não vamos passar aqui se calhar mais vezes, mas um dia quando você nos vir na rua, diga, olá, como é que estão? Mas o facto é que Deus curou aquele homem. Amém? Então nós podemos trazer uma cultura de fé à cidade. Depende da nossa ousadia, depende da nossa disposição, depende da forma como amamos e servimos a cidade. Ok. Quarto ponto. Nós precisamos de ser uma igreja que leve os outros uma igreja que leva os outros a entender as suas necessidades espirituais. Amém? Se você está a falar com alguém e percebe que a pessoa tem um problema, você tem que lhe fazer entender quais são as necessidades espirituais. Você precisa de tratar do seu coração, você precisa de perdoar, você precisa de ser curado, você precisa de emocionalmente largar isto, você precisa de que Deus o cure, você precisa que Deus trate do seu coração, você precisa de aceitar Jesus. Você precisa de perdoar o seu marido, você precisa de perdoar o seu vizinho, você precisa de fazer isto. Você precisa de tratar das suas questões. Você tem necessidades espirituais, você precisa de Deus. Você precisa de um relacionamento com Jesus. Será que nós temos essa coragem? Jonas fugiu, mas Deus o obrigou a ir a Nínive para salvar 120 mil pessoas, que eram piores do que as pessoas da nossa cidade. Nós podemos fugir, mas Deus vai encontrar um peixe, Deus vai encontrar uma abóbora, Deus vai encontrar qualquer coisa para que nós possamos ser levados a desenvolver uma cultura de fé na nossa cidade. Amém? Deixa o Espírito de Deus falar com o seu coração. E eu vou terminar. Deus importa-se com pessoas. Diga lá para mim, Deus importa-se com pessoas. Ele é um Deus cheio de compaixão. Você acredita nisso? Como é que nós vamos demonstrar essa compaixão de Deus? Somos nós que o temos que fazer. Nós temos que orar pela cidade. Amém? Deus levou Jonas a importar-se com 120 mil pessoas em Nínive. Pessoas sem esperança. Algumas pessoas na nossa cidade não têm religião. Algumas pessoas na nossa cidade têm religiões diferentes. Algumas pessoas na nossa cidade parecem ser mais profundas do que nós. Algumas pessoas na nossa cidade parecem ser mais sábias do que nós, mas Deus importa-se com elas. Amém? Deus importa-se com elas. E você é o Jonas que Deus precisa para salvar o seu prédio, salvar o seu bairro, salvar esta cidade. Amém? Honestamente, estamos tão concentrados em cultos evangélicos e tão pouco
tão pouco interessados em salvar a nossa cidade. E vou terminar. Há pessoas sem esperança, sem religião, de religiões diferentes. Eu preciso da cidade para crescer espiritualmente. Porque se eu não desenvolvo isto, eu não estou a fazer o propósito que Deus quer que eu faça. Jesus passou o tempo nas cidades. Cafarnaum era considerada a cidade onde Jesus fez mais milagres do que em qualquer outra cidade. Imagine isso. À porta da casa de Pedro, os doentes eram curados. Entende? Diz a Bíblia, Mateus 8, e Jesus curou a todos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Se Jesus não estivesse naquela cidade, amando aquela cidade, servindo aquela cidade, como é que aquela gente toda era curada? Como é que alguém é curado se nós não temos a ousadia de fazer justiça na vida daquela pessoa? Como é que alguém é curado se nós não temos a coragem de amar e servir aquelas pessoas? Amém? Deixa o Espírito de Deus. Eu creio nisto. Só há um movimento de cura em Portugal quando as pessoas se interessarem pelas pessoas que estão fora da igreja. Só há um movimento do Espírito Santo quando nós percebermos que o Espírito Santo é a promessa que Deus deu a nossos filhos, não é? E a nossas filhas e a todos aqueles que Deus Nosso Senhor chamar. O desejo de Deus é que a promessa do Espírito Santo seja dada a todos. Mas eles precisam de encontrar Jesus. Sabe como é que eles encontram Jesus? Não é porque nós temos aqui um culto ao domingo. Eles encontram Jesus quando eu estiver na minha disposição de servir e amar a cidade. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Eu estou a servir a cidade ou eu estou apenas a servir-me da cidade? Eu oro pela cidade, pelo menos. Vou orar por esta cidade. Se a cidade prosperar, eu também prosperarei. É o que diz é o texto de Jeremias 29 ou 27. 29:7 é o texto que diz. Eu vou terminar com este texto de Jeremias, não é? O texto de Jeremias 29:7. E sabe uma coisa? E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E sabe quem queria fazer o contrário? Ananias. E sabe quem era Ananias? Ananias queria que eles fugissem da cidade, do relacionamento com as pessoas da cidade. Sabe como é que Deus chama Ananias? Falso profeta. Falso profeta. Então alguma coisa falsa existe em nós se nós não atentarmos para a necessidade espiritual das pessoas que estão na nossa cidade. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. E eu creio que no dia em que Deus nos levar com ousadia a servir a cidade, haverá um movimento do Espírito Santo tremendo. Eu conheço uma história antes da PIDE, antes do 25 de Abril, não é? No tempo da PIDE, em que os pastores tinham que ir à censura e tinham que levar o texto escrito e a PIDE riscava aquilo que eles não podiam pregar. Eu numa igreja em Lisboa chamada na Rua Neves Ferreira, naquela altura eu tinha lá um tio da minha mãe, estavam 1500 pessoas naquela igreja. Todos os domingos. No tempo da PIDE, no tempo de Salazar, no tempo de Marcelo Caetano, 1500 pessoas. Ainda há dias ouvi este registro. 1500 pessoas. Havia pessoas que se sentavam nas escadas para ouvir o Evangelho. Porquê? Porque as pessoas amavam os vizinhos, falavam de Jesus aos vizinhos. Os vizinhos. Um registro de um pastor, meu amigo dessa altura, lá, me disse há dias foi: famílias inteiras convertiam-se ao Senhor.